Vamos ao segundo livro de Reis, capítulo 6. Versículos 8. Vou ler até o 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. Vamos ler até o 17. Esta é a segunda pregação neste trecho das Escrituras. O título da pregação é Invisíveis, mas bem reais. A segunda parte, a primeira parte foi pregada na semana passada. Então, só rememorando, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, diz: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, agrada-te do que vai ser dito aqui, e que nós cresçamos com os ensinos contidos nesta passagem, que te honremos com a lembrança do que aconteceu ali, com a aplicação do que vamos aprender. Pedimos que toques corações de pessoas sem Cristo para que venham a te conhecer pela fé. Uma fé dada por tu mesmo. E que o Senhor Jesus Cristo seja honrado com o resultado desta pregação, seja qual for. E que teu Espírito Santo se digne abençoá-la. Porque é em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Uma história interessante, continuação dela. A época mais ou menos 850 anos antes de Cristo. Acontecida no Reino do Norte. O Reino de Israel estava dividido em dois, do Norte e do Sul. Do Sul chamava-se Judá, do Norte chamava-se mesmo o Reino de Israel ou Reino do Norte. E vemos 4 personagens aqui: o profeta Eliseu, o seu ajudante, não nomeado aqui, o rei da Síria, que era Ben-Hadad II, e o rei de Israel, Jorão. Até aqui já vimos que Eliseu estava sabendo o que acontecia mesmo no quarto de dormir do rei da Síria, incluindo as conversas com o rei inimigo de Israel, com os seus generais, quando ele combinava atacar no lugar estais o rei de Israel. Então Eliseu contava para o rei de Israel e ele se prevenia e mandava forças para proteção e tudo, e o rei da Síria ficou muito irritado com isso, achando que tinha um espião entre eles.
E eles disseram: não há um espião nenhum entre nós, é o profeta Eliseu lá de Israel que está fazendo esse estrago aqui conosco. Ele sabe tudo o que acontece e diz para o rei dele: é só isso. Então mandem ver onde é que ele está e vamos prendê-lo. Assim foi, localizaram Eliseu, disseram que ele estava nessa cidade aqui, Dotã. Então o rei mandou cercar a cidade com forte exército. O servo de Eliseu deve ter acordado mais cedo do que ele, saiu lá da tenda, da casa, e viu os montes lá cercados de exércitos inimigos, apavorou-se, falou para Eliseu. Eliseu disse uma frase misteriosa: e são mais numerosos que estão conosco do que estão com eles. Ele não entendeu nada, o servo não entendeu nada, o ajudante dele. Então ele fez uma oração a Deus, pedindo que Deus abrisse os olhos do seu ajudante. Deus fez isso, e então ele viu. Como disse aqui, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Já explicamos até aqui, já fizemos aplicações. Agora vamos para o versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Se o próprio ajudante de Eliseu não viu os carros e os cavalos de fogo ao redor, é claro que os soldados sírios não viram também. Então atacaram. Eles atacaram. Agora imagine, atacaram 2 homens, um exército inteiro. Isso aqui é uma força desigual, porque eles não viram, obviamente, os carros de Deus, os anjos, e partiram para o ataque, para sequestrar Eliseu. Eliseu defendeu-se com o que ele pôde. Oração. Ele não levantou um dedo, apenas disse com muita naturalidade, como se estivesse conversando com um amigo dele: Senhor, eu te peço que fira essa gente de cegueira. Só isso. Só isso. E a oração foi prontamente atendida, e Deus então cegou os inimigos. Talvez cegueira parcial ou total. Parcial achamos que pode ter seguido sem saber o que estavam vendo, porque vamos ver com a história que eles foram até outra cidade levados por Eliseu, mas não importa, ficaram absolutamente incapazes de atacar Eliseu. Não sabemos exatamente o papel dos anjos nisso. Talvez Deus tenha utilizado os seus servos angelicais para cegarem aqueles homens, e tenham então interferido diretamente na questão dos olhos dos soldados. O fato é que Deus interferiu miraculosamente. E vocês observem a arma de Eliseu: uma oração. Um homem a pé, desarmado, com um companheiro do lado, contra centenas de soldados armados até os dentes, montados em cavalos e carros e tudo mais. Que na realidade não era um homem ou 2 homens contra muitos, era Deus contra muitos. Esse é o segredo. E Deus sempre ganha quando Ele quer ganhar. Muitas vezes Ele permite que seus servos, pessoas amadas, protegidas por Ele, Ele permite que apanhem em guerras, em lutas com a saúde e lutas contra o dia a dia, contra o pecado. Deus permite que amados dele sejam vencidos, algumas vezes em lutas pontuais. Seus amados em Cristo não serão vencidos de uma maneira eterna, nunca mais. Mas Deus sempre ganha quando Ele quer ganhar. Então o segredo de Eliseu é que ele conseguiu acionar o poder de Deus quando ele orou. Esse foi o segredo. E é exatamente o segredo da oração. Nós não precisamos invejar Eliseu, porque nós temos hoje o mesmíssimo poder à nossa disposição. Talvez um dos pontos práticos que a Bíblia mais deixa claro para o crente é uma vida de oração. Livros
são feitos sobre oração. Existe um material abundante nas Escrituras garantindo o poder da oração. A velha e mesma forma da oração, sem segredo algum. Então o crente deve estar sempre lembrado que ele tem uma arma muito poderosa ao seu dispor, ao seu alcance nas lutas espirituais. Vamos a Tiago capítulo 6, versículo 16. Eu gosto muito de citar esta frase com pessoas em dificuldade. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Aí vem: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A palavra traduzida por eficácia é do verbo energeo, que é realizar, o poder de realizar, de onde vem energia. Mesma palavra, a mesma ideia. Muito pode, pela sua energia, pelo poder de realização, muito pode a súplica, ou a oração, ou o pedido do justo, ou do crente em Jesus Cristo, que é exatamente isso que está dizendo. Então talvez, melhor do que eu dizer, irmão, esteja sempre lembrado deste versículo, esteja sempre lembrado do poder que a sua oração pode ter. Eu acho que seria melhor dizer, se convença do poder que a sua oração pode ter. Em vez de dizer, se lembre deste versículo, mas se convença da verdade contida neste versículo. Porque essa convicção, penso eu, falta em muitos de nós. Uma convicção mais profunda de que a oração realmente tem muito poder. Agora, todos sabemos que a oração só tem sentido se for conforme a vontade de Deus. Mas há um segredo: estar afinado com Deus para que as suas orações estejam cada vez mais naturalmente segundo a vontade de Deus. Muito poderia falar aqui sobre o assunto, eu vou continuar, mas pense nisto: oração é uma arma que está à sua disposição, mas não é tão simples assim. Mecanicamente, se você tiver um revólver à sua disposição cheio de bala, basta você pegar o revólver, mirar, acionar o gatilho e você estará dando um tiro em alguém. Não precisa maiores exercícios mentais, psicológicos e muito menos espirituais ou de alma para poder usar a arma de um revólver, de uma faca, de uma metralhadora, seja do que for. Quando eu falo que a oração é uma arma a respeito da expulsão do crente, esta arma precisa ser manejada com conhecimento de causa, com estudo, para saber como bem utilizá-la. E aí está talvez a explicação do fato de que as orações de muitos crentes têm tanto poder quanto uma faca cega, ou um rifle totalmente fora de mira, não acerta nunca, e não corta nada, e o crente ora, e aí fica com inveja de Eliseu ou de outros que oraram de maneira poderosa. Então não é bem só questão de orar, dizer algumas coisas para Deus, mesmo com sinceridade. Não estou nem falando de oração hipócrita, mas até com sinceridade, mas não está enquadrado nas condições em que
a Bíblia diz que o crente deve estar para ter uma oração poderosa. Primeira coisa, então, como comentei, é estar de acordo com a vontade de Deus. Oração só vai conseguir alguma coisa quando estiver de acordo com a vontade de Deus. E o crente, quanto mais ele conseguir captar, estar afinado com esta vontade de Deus, mais as orações dele serão naturais e atendidas, como foi a de Eliseu. É interessante, parece que Eliseu disse: minutinho aqui, meu ajudante. Aí correu para a tenda dele, aí se ajoelhou e fez algumas coisas, algum tipo de cerimônia para poder orar, e ficou olhando para algum lugar, para alguma cidade ou para algum local, e fez então uma encenação, uma oração muito pesada. O que eu acho mais bonito dessa história é essa naturalidade. O servo aqui, apavorado com o que estava vendo, ele disse: Senhor, por favor, abre os olhos dele. Aí Deus, puf, abriu. Aí os soldados avançaram: Senhor, por favor, cega esse pessoal. Aí Deus, puf, cegou. Olha o tamanho dessas orações, gente. Olha o tamanho do que estava incluído aqui. Abre os olhos desse camarada aqui, cega centenas de soldados. Eliseu, sabe o que você está me pedindo? Assim, com uma coisa bem fácil: cega esse pessoal. Tu sabe o que tu estás me pedindo, Eliseu? Não ouvi nada disso. Foi uma naturalidade grande. Eliseu pediu, do jeitinho que ele estava, creio eu, ali em pé mesmo, ao lado do seu ajudante ali: Senhor, abra os olhos dele. Senhor, cega esse pessoal. Assim. Qual é o segredo disso aí? Porque talvez você não ouse, talvez eu não ouse, talvez não, com certeza nós vamos ousar pedir uma oração deste tamanho para Deus, com essa naturalidade toda. O segredo é intimidade com Deus e estar vivendo de uma maneira muito, usando a palavra moderna, antenada com Deus, ou mais do que antenado, porque antenado é ligado com alguma coisa, é envolvido pessoalmente, tendo intimidade com Deus. Esse é o segredo da oração. Mas eu vou continuar. Um outro detalhe importante desta oração, que eu achei muito gostoso observar, das duas orações, aliás, é que elas foram brevíssimas, desconcertantemente rápidas. A Bíblia registra orações longas. Salomão fez uma oração muito longa quando ele foi dedicar o templo que ele havia construído. Diz que Jesus passava noites sem oração, ele gostava de ir à parte, não ia nem com os apóstolos dele, ele ia só para o lugar e ficava lá muitos minutos, ou pelo que nós entendemos, horas, orando. Mas Jesus também fazia orações rápidas. Lá no túmulo de Lázaro, seu grande amigo que estava morto, vamos lá, João 11, 41 e 42, eu quero jogar uma pequena ênfase hoje em cima dessa questão de oração. João 11, 41 e 42, especialmente orações curtas, com intimidade com Deus e curtas. João 11, 41 e 42. No 40, Jesus disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Versículo 41. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ponto. A oração dele acabou aqui. Ele continua no versículo 42 com uma explicação já. Aliás, a rigor, a oração dele continua: eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aqui já foi uma explicação que ele deu para o povo presente, enquanto falava com o Pai. Mas se não fosse isso, a oração dele teria sido só essa: Pai, graças te dou porque me ouviste. Acabou. Aí, buf, ressuscitou Lázaro. Curtinha. Na cruz,
não precisa ir lá, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ponto. O tamanho, gente, do que estava envolvido nesta oração, perdoar quem está lhe matando, meu filho, está me pedindo, é isto que eu estou entendendo? Essa brutalidade, esses seres mais brutos do que animais irracionais estão fazendo com você, está me pedindo para perdoá-los? Estou. Ainda hoje se discute, 2000 anos depois, o que ele quis dizer exatamente com isto. Saibam disto, até hoje ninguém sabe direito que tipo de perdão é este que ele pediu ao Pai. É um perdão por aquele pecado específico de estarem naquele momento participando da crucificação e dos maltratos físicos a Jesus? Foi um perdão de alma, de uma maneira tal que Deus garantiu que ao longo da vida de cada um ali, ao longo da vida de cada um se converteu e se tornou salvo por causa daquela oração? Não sei. Foi uma oração tão pesada que nós não sabemos nem o tamanho dela. E o que estava por trás o coração deste homem e do nosso Salvador para pedir isto. Bem curtinho. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pronto, só isso. Agora, mesmo que se discutam 2000 anos o que estava exatamente incluído neste pedido, uma coisa ninguém discute: Deus atendeu. Aí ninguém discute. O Pai atendeu. Seja o que for, seja qual tenha sido o tamanho do perdão que Cristo tinha em mente quando pediu ao Pai, Deus atendeu. Lembra do publicano no templo, que tinha lá o fariseuzão orando: graças te dou a Deus, porque não sou como esse publicano aqui do lado. E aí falou. O outro, coitado, batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. A oração dele era essa. Parece que várias vezes, inclusive, mas era isso aí a oraçãozinha dele: ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. E aí ficou ali. Detalhe, é um dos casos raros em que nós temos a afirmação de que a oração dele, que não foi uma coisa externa, foi uma coisa interna: ser propício a mim. Como é que eu saberia se Deus atendeu aquela oração ou não? Quem é que podia dizer se Deus atendeu ou não? Cristo poderia, e ele disse: aquele foi justificado para a sua casa. Ou seja, Cristo garantiu que aquela oraçãozinha desta manhã foi atendida: ser propício a mim, pecador. Então, orações longas são importantes, claro, tem os seus momentos no nosso caminhar com Deus, tirar um tempo à parte mesmo para orar de uma maneira mais extensa, com mais tempo, sem olhar para o relógio, derramando a alma. Sim, claro, tem os seus momentos, mas o natural é que as nossas orações também sejam breves, e provavelmente as breves deveriam ser a maioria. Por quê? Porque elas se tornam necessárias à medida que nós vamos vivendo situações no dia a dia. Então, muito razoável. Ninguém vai aqui somar e ver quantidades e mais uma ou outra, mas só pela lógica, sim, pelo bom senso, talvez, a maior quantidade das nossas orações se espera que sejam as rápidas, porque nós vamos vivendo uma pessoa: Senhor, abençoa aquela pessoa, está sofrendo ali, tem misericórdia. Aquela cena que eu vi me cortou o coração. Pronto, orou, acabou, aquele assunto passou. Aí depois veio uma coisa: Senhor, que pôr do sol lindo que eu estou vendo desse ônibus aqui indo para casa, que coisa nesse. Senhor, louvado sejas tu por esse pôr do sol, ou pelo sol inteirinho logo. Pronto, acabou aquela oração ali, pronto, foi feita, encerrou. E pedindo outra coisa: Senhor, me permita, quando eu chegar em casa, a briga que eu deixei em casa meio-dia não piore, porque o meu coração quer fazer as pazes com minha mulher, mas às vezes eu quero uma coisa, acontece outra, ela está com a cara mais feia que quando eu saí, e eu fico com a minha também pior. Senhor, eu passei o dia todo sofrendo por isso. Permita que quando eu chegue em casa,
Senhor, ela esteja com o coração amaciado, e eu também, e nós façamos as pazes hoje. Toca para frente, ora outra coisa, e vai orando, e vai orando, e vai orando, e vai orando. Eu acho que é isso que Paulo quis dizer com orai mais alto, orai sem cessar, continuamente. Não é que eu vou ficar no meu quarto orando o tempo todo. Jesus não ficou nas montanhas orando 3 anos e meio do seu ministério. Então cadê o ministério? É claro. E com certeza ele praticou isso. Ele praticou tudo o que um crente deve praticar, até é o nosso modelo máximo. Então com certeza Jesus, além de orar no monte, no lugar à parte, de noite, sozinho e até alta madrugada, com certeza ele orava. Como essa aqui de Lázaro, por exemplo. Senhor, obrigado porque tu me atendeste. E ele explica. Aliás, eu expliquei, eu pedi isso, eu falei isso assim, assim, assado. Acostume-se a orar muitas vezes por dia. Acostume-se a ter esse diálogo com Deus de maneira mais natural. Não só as orações feitas em casa, de uma maneira mais formal, reservando um tempo para aquilo, que é excelente, como já comentei. Muito bem. Senhor, peço que fira esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aqui está outra característica das 2 orações de Eliseu: a rapidez da resposta. Impressionante. Elas foram imediatamente respondidas. Não é regra. Existem orações que Deus leva décadas para responder. Décadas. Não somente anos. E outros ele responde rapidamente. Como é que nós vamos saber? Quer uma regra? Abra bem os ouvidos, anote aí. Quer uma regra? Não tem. Você não tem a menor ideia. Nem eu, nem ninguém tem. Se ele vai responder uma oração, antes de você dizer, Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Antes de você dizer isso, ele já respondeu. Ou se você vai ser levado a pedir isso centenas de vezes, milhares de vezes, sofridamente, com muitas lágrimas, mês após mês, ano após ano, não temos a menor ideia. Isso fica com a soberania do nosso Deus. E com certeza, quando ele responde mais rápido, não quer dizer que ele ama uma pessoa mais do que a outra que ele demora mais a responder. Não há uma ligação direta. Mas é interessante se lembrar que há orações que Deus responde assim, como Eliseu. Talvez cada um de nós tenha aqui exemplos da própria vida, em que se admirou com a rapidez da resposta. Então, essas lembranças são muito boas para o nosso dia a dia, porque nos animam a realmente fazer da vida cristã algo mais rico, uma experiência mais empolgante, e mais ousadia da nossa parte, em pedir mais vezes, estar mais ligado com esse assunto, e receber mais vezes, rapidamente. Imagine o tamanho de um aumento, outra palavra moderna, um upgrade de fé que nós recebemos quando fazemos uma oração impossível aos homens de se realizar, e Deus responde rapidamente. Que Deus eu tenho, que Deus eu tenho, que coisa, eu posso confiar mais do que já confio nesse Deus. É um upgrade, é um aumento, é um reforço. Cuidado com o diabo em momentos assim, para ele dizer assim, não foi tua oração não, foi coincidência. Foi tão rápido que foi coincidência, já ia acontecer mesmo. Aí é sofrimento puro, se você entrar por esse caminho. Como é que eu sei, se eu não tivesse orado, se Deus tinha feito mesmo, que já estava determinado antes? Vá por aí que você vai ser um homem péssimo de oração, ou uma mulher, um jovem, ruim, a oração vai ser uma coisa até desagradável na sua vida. Não vá racionalizar muito essa questão de oração, porque é algo extremamente misterioso, nós não sabemos muitas coisas. O que sabemos, o que devemos saber, a Bíblia já nos revelou.
Então pronto, é como eu coloquei, a questão da vontade de Deus, de estar afinado com Deus e algumas outras coisas mais, obviamente. Mas não vá querer ir por aí, se. O se é uma palavrinha que atrapalha muito o crente. Quando ele quer levar demais as coisas, até mais de onde ele deve, para onde ele deve levar, os sis acabam com a paz, com a tranquilidade, com o gozo do crente. Ore, irmão, irmã, ore. Quer ele responda imediatamente, quer demore a responder, quer ser da vontade dele, quer não seja, mas você não sabe, obviamente, mas você orou dizendo de acordo com a tua vontade, com sinceridade de coração, e querendo aumentar a comunhão com ele, e querendo fazer o que ele quer que você faça, e não querendo o que ele não quer que aconteça, você também não quer. Com esse resumo aí, vá em frente, e ore em casa longamente, ore todo o tempo, ao longo do dia, mas ore, e você vai ver coisas maravilhosas. Versículo 19 a 23, voltando então a 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 6. Então, Eliseu lhes disse, os homens agora cegos, tudo confuso, eu queria que tivesse filmado. Pena que a Bíblia não tenha, a gente fica viciado, né? Tanto ler iPad, essas coisas, que a gente aperta um botão, aperta logo é um filme. E seria bom apertar um botão aqui e ver esses soldados sírios tudo confuso, tropeçando uns nos outros. Deve ter sido uma confusão grande, uns dizendo mamãe, e outros morrendo de medo, e eu não sei, deve ter tido todo tipo de reação, mas se está gravado em algum lugar, nós vamos ver no céu esse filme aqui, deve ser muito, muito gostoso, ver o resultado do poder de Deus. Senão a confusão ficou grande ali, obviamente. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade, segui-me. Foi irônico aqui, Eliseu foi um bocado irônico. Não, vocês não estão procurando nessa cidade aqui de Datã, não. Eu vou lá, vocês para uma cidade bem melhor. Guardem aí. Me sigam. A época eu não sei se eles estavam vendo só o vulto para poder seguir. Como eu falei, não sei se era uma cegueira total, parcial, ou se ficou um agarrado na mão do outro, mãozinha dada até chegar onde Eliseu queria. Não sei. Eu sei que Eliseu usou aqui de um sarcasmo. Não é este o caminho nesta, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Vocês estão buscando nem a mim não, vocês estão buscando é o rei de Israel. E os guiou a Samaria, capital do reino do norte, onde estava o rei. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. Terceira vez, gente. Não foi uma, nem foi duas, foram 3 vezes que Eliseu orou de maneira muito curta e Deus atendeu imediatamente. Abriram os olhos e viram, estava no meio de Samaria, no meio da capital inimiga. Aí pensaram assim, certamente, agora eu estou morto. Agora eu estou morto. Cada um desses soldados, com certeza. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, olha a ansiedade dele, doido para baixar a espada e destruir todos ali, imediatamente, claro. Feri-los-ei, posso ferir, meu pai? Meu pai aqui é uma expressão de respeito, muito respeito. Posso ferir, meu pai? Me dá só luz verde para correr sangue aqui, até não mais poder. Respondeu-lhe ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria
não houve mais investidas na terra de Israel. 4 observações e eu encerro. Primeira, imagine o susto e a humilhação daqueles soldados sírios ao se verem confusos, assustados, completamente incapazes de qualquer reação, obviamente desarmados, claro, a essas alturas, no meio, bem no meio do inimigo. Acho aqui uma boa indicação da humilhação que Deus imporá aos seus inimigos e aos inimigos do seu povo, aos inimigos dos seus santos, dos seus salvos. O mundo tem levado a melhor até aqui, mata profetas, persegue pregadores, persegue pessoas prometidas com as escrituras de Deus. Ao longo de toda a história tem sido assim. Levam a melhor, sem dúvida, mas um dia eles vão se ver bem no meio do arraial de Deus e vão ver o trono do Deus poderoso bem à sua frente. Estarão completamente desarmados, completamente confusos, completamente sem a menor condição de defesa, muito pelo contrário, uma convicção profunda de que não é nada, e vendo o tamanho do poder de Deus. Que susto e que humilhação vai passar cada pessoa que não tem Cristo na sua vida. Segunda observação: às vezes os profetas tinham que ser duros e severos com inimigos de Deus. Os salmos imprecatórios, inclusive de Davi, era duro contra os ímpios, os que perseguiam o povo de Deus, porque aqueles salmistas consideravam essas pessoas como inimigas do próprio Deus. Então eles se queimavam de zelo pelo próprio Deus. O Senhor destrói, detona, como se diz hoje em dia. Mas eles sabiam também, os profetas, mesmo em tempo mais bruto do Velho Testamento, mas eles sabiam dar bonitas demonstrações de amor humano. Temos várias vezes exemplos desse tipo, e aqui é um muito bonito. Eliseu enxergou os homens não como soldados em batalha, mas como simples pessoas, e mesmo sendo inimigos que iriam lá prendê-lo para levar para o rei Ben-Hadad, só Deus saberia o que esse Ben-Hadad ia fazer com Eliseu. Ele fez questão de que eles fossem bem tratados, não permitiu que o rei tocasse neles. Então ele colocou em prática o que Jesus ensinou em Lucas 6, 27 a 31. Geralmente essa passagem é mais lida em Mateus 5, mas vamos ler Lucas 6, 27 a 31. Digo-vos, porém, a vós outros, estou em Lucas 6 e 27, que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Aí vem o que é chamada a lei áurea. 31. Como quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o vós a eles. Esse princípio do Senhor Jesus Cristo aqui é muito discutido. O que ele quis dizer exatamente com isto? Em que situações práticas da vida se deve aplicar isto? Alguém bate no nosso carro, ele avança o sinal, mas arranja uns testemunhas falsas, mente para a polícia, ainda quer nos processar,
E como é que o crente faz? Ele aceita a exploração que o outro quer fazer, ele faz um acordo, ele processa o outro. Não vou responder isso aqui, não é um assunto fácil. Livros têm sido escritos também sobre o que Cristo quis dizer aqui. Mas o princípio é claro, de uma maneira bem básica, como o princípio mesmo: não retaliar, não devolver na mesma moeda, não se vingar. Esse é o princípio. Muitas vezes não é fácil, nem é fácil aplicar, é não saber como aplicar esse princípio. Muitas vezes não é fácil. Mas peça sabedoria a Deus, leia sobre o assunto, converse com pessoas mais maduras na fé. Mas uma coisa eu digo: se tiver de errar, meu irmão, minha irmã, erre para o lado da mansidão, para o lado do não revide, de não dar o troco. Se tiver que errar, erre por aí. Terceira observação, uma lição de... Essas observações estão muito juntas umas da outra, eu estou separando para ficar um pouquinho mais didático, mas é quase uma continuação da outra. Uma lição belíssima que Eliseu dá aqui de ética ao rei, quando ele diz um princípio de ética. Não, você trate como inimigos seus e trate como soldados conquistados aqueles que você conquistar com seu arco e sua lança, suas flechas, seus cavalos. Não sendo assim, não vale, não conte. Entendo eu que isso aqui é uma lição de ética muito bonita da parte de Eliseu, que ele ensinou ao rei de Israel. Ética é algo importantíssimo em qualquer área da vida, mesmo a parte de uma vida de um crente em Jesus Cristo, falando só de um cidadão. É importantíssimo que seja uma pessoa que siga a ética da sociedade onde ele vive. Pode ser um índio numa floresta, vai ter ética lá eles vão saber diferenciar um índio sério, correto, vamos dizer, decente, num certo aspecto, do outro que não é ético, que não é correto, faz tudo errado e vai ter a punição dele. Então, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer civilização, a questão da ética aceita pela comunidade ou pela sociedade é importantíssimo. Eu já entrei em escritórios, você já deve ter visto talvez alguma vez, houve uma época, hoje pouco, mas já vi mais antigamente, em placas assim, em escritórios: sem ética não dá. Não sei se algum de vocês já viu placas assim: sem ética não dá. Nada a ver com crente, isso aí é questão de comportamento de um cidadão, como profissional, como familiar, como um vizinho. Ética. Quando o crente se converte, aí ele tem uma vantagem enorme, algo espetacular à disposição dele. O que é? É que agora eu vou aplicar o princípio da ética, que vamos supor, eu sempre tentei aplicar, isso não tentei, devia ter aplicado como cidadão, mas agora eu vou querer ser ético da maneira como Deus quer que eu seja ético. Existem cadeiras em seminários chamadas ética cristã, livros grossos sobre ética cristã. Como é que Deus espera que seja a ética entre as igrejas, dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro de duas pessoas, dentro de dois inimigos? Como é que passei, Senhor, a ética com o meu inimigo, a tua ética? Então eu aproveitei esta lição que Eliseu deu para Ben-Hadad, para o Jorão, o rei de Israel, dizer: não, você vai se vingar de soldados que você conquistou. Isso devia ser uma ética de guerra. Então, estude ética bíblica. Muitas vezes
Muitas vezes, quando um pastor recebe uma visita no gabinete, alguém quer se aconselhar e tudo, é só uma questão disso, de uma noção de ética bíblica. Mas como é que eu faço assim, assim, assado? Mas Jesus não orientou assim, Paulo assim, tem assim, então faça assim, assim, porque as escrituras ensinam assim, assim, assim. O que é isso? É ética, é um comportamento cristão que a Bíblia espera. Então, se é o seu caso, gosta um pouco de ler ou coisa assim, dê alguma lidazinha, ou pense um pouco, converse com alguém sobre ética cristã. Talvez aqui fique até a ideia para a escola dominical um dia, uma cadeira da escola dominical, pegando um livro, resumindo um livro, com assim, ética cristã. É muito interessante esse assunto na nossa vida. Quarta e última observação, diz aqui que o Deus de Israel parou de fazer investidas contra o rei da Síria, parou de fazer investidas contra Israel, pelo menos por um tempo. Vamos já ver isso aqui no finalzinho. Por quê? O texto não diz, mas é provável que o rei, provável, não diz lá, que o rei Ben-Hadad tenha ficado meio sem jeito, meio sem moral, até para com seus soldados, para animá-los a um novo ataque. Jorão, o rei de Israel, podia ter esmagado aquele exército, sem piedade, era só Eliseu ter dito, ok, rei, pode matá-los. Mas fez o contrário, tratou bem, deu comida, soltou o povo, quer dizer, os soldados. Isso deixa qualquer um sensibilizado, constrangido, se não o reizão da Síria, mas com certeza os próprios soldados, com certeza. Hoje eu escapei de uma boa. E quando chegou em casa, disse, mulher, tu não pode imaginar o que aconteceu comigo lá. Tu quase ficava viúva, porque eu cheguei perto de morrer. Então aquilo mexe. Não tem quem não se sensibilize com um tratamento deste amoroso. Paulo disse em Romanos 12, ainda, claro, ainda não, como sempre aliado com o Senhor Jesus Cristo, essa questão em tudo, mas no particular aqui a questão da vingança, por si só, Romanos 12, 17 a 21, mas se quiser ir vá lá, Romanos 12, 17, não torneis a ninguém mal por mal, mesmo princípio de Cristo aqui, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Essa aqui é a ira de Deus, obviamente, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Exatamente o que fez Eliseu, precisamente, literalmente, coisa bonita isto. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É o princípio de Jesus, mas adicionando aqui a reação do agressor, que não recebeu a retaliação. Qual é? Com uma brasa viva na sua cabeça. A ideia, talvez, de requietude, de ficar incomodado, como é que pode, e causa algo forte quando o seu inimigo lhe trata tão bem. Alguém que você perseguiu, que você fez mal, que você de alguma maneira prejudicou, e o outro lhe trata tão bem, lhe trata com amor, lhe trata com toda consideração. É como brasa viva na cabeça de alguém, algum tipo de incômodo e com um efeito muito, muito positivo. Agora, então, vamos mostrar um detalhe interessante, triste, e com ele eu encerro. Voltando então a 2 Reis, capítulo 6, o versículo 24, diz assim: depois disto, então encerrou o assunto de Eliseu, dizendo lá no 23, da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Mas o versículo seguinte, depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria, a dita cuja cidade,
onde eles foram servidos um banquete, onde não foram estraçalhados como poderia ter sido. Então o versículo 23 fica óbvio que essa paralisação de ataques do rei da Síria foi provisória. Por algum momento ele mexeu ali na cabeça do rei e dos seus soldados, mas o 24 infelizmente diz que o rei voltou a perseguir os israelitas. E assim, irmãos e amigos, é o ser humano: teimoso, obstinado, arrogante, ingrato, egoísta, cruel. Esse é o ser humano natural, da maneira como ele nasce e se cria aí, separado de Deus. Pensar diferente disso é ser ingênuo. Esperar alguma coisa diferente disto do ser humano é ser ingênuo. Pastor, como é que fica o que o senhor acabou de dizer? Sobre mansidão, amor, paz. Não altera nada. Não altera nada. Devemos praticar exatamente o princípio do Senhor Jesus Cristo, de amar até o inimigo, de ser largo, não retaliar, pular brasas vivas sobre a cabeça do outro, com boa intenção de levar o outro a reflexões para que mude de rumo. Não é para maltratar a cabeça do outro, queimando com brasa viva. Não é intenção de maltrato, óbvio, mas é de causar uma reação no outro benigna. Do mesmo jeito. Agora, se o nosso procedimento tocar as pessoas e fazer com que elas mudem de atitude no coração e cheguem até o ponto de se converterem a Cristo, maravilha, ganhamos alguém para Cristo. Mas pode acontecer que elas vão ficar mais endurecidas ainda, mais agressivas ainda, contra nós, contra Deus, contra tudo. Ótimo também, se isso acontecer. Por que ótimo? Porque nós fomos obedientes e nós glorificamos a Deus, agindo da maneira como deveríamos agir. Acho que seria uma pena, não sei como foi a reação de Eliseu quando soube que o rei da Síria voltou a atacar Samaria. Ih, não serviu de nada, estou arrependido, devia ter autorizado o rei Jorão a acabar com aqueles desgraçados. Olha aí, o que adiantou? Tanta consideração, tanta amizade. Ô Eliseu, para de falar, você está estragando tudo, Eliseu. Está estragando tudo, Eliseu. E você é ingênuo de achar que agora iam todos ficarem tementes ao Deus de Israel, Eliseu, que o rei Ben-Hadad, arqui-inimigo aqui de Israel, que ele vai agora virar um grande servo de Deus de Israel. Eliseu, agora tudo bem, alguns podem até mesmo ter se convertido ao Deus de Israel, outros podem ter saído do exército lá do rei, ficou tão tocado que saiu. Eliseu deve ter tido todo tipo de reação, mas é óbvio que, como seres humanos que são, vão continuar nas suas agressões, nos seus pecados. Então não se arrependa não, Eliseu, de ter feito o bem. Você fez o bem, nunca se arrependa disso, se orgulhe disso o resto da sua vida. Aliás, quase 3.000 anos depois disso, nós estamos aqui pregando sobre o bem que Eliseu fez. Te gloria, te gaba neste bem que você fez, Eliseu, para a glória de Deus, e se gabe em Cristo. Mesma coisa nós, irmãos. Não vá reagir a um bem que você fez a alguém que não merecia, aquele camarada ali, certo, não merecia, ele merecia, sabe o que era? Não diga não. Mas você fez um bem a ele que ele não merecia, todos concordamos, aí você espera que ele reaja bem, para poder mostrar que valeu a pena cumprir a palavra de Deus, valeu a pena seguir o princípio de Cristo, né? Vou olhar aqui, aí o camarada volta pior do que era, ele volta com força redobrada contra você. Essa é a hora de um grande teste. Essa é a hora de um grande teste de vida cristã e de maturidade espiritual. Olha aí,
Vai, crentinho, santinho, fazer com aquela molezinha acolá o bem, vai agradar para tu ver aí a pancada que tu está recebendo agora. Te deu prejuízo antes ou agora? Está com saudade do outro? É agora que vem o mal mesmo que ele está te fazendo. Está vendo aí? Pois é, se eu souber. O que tem uma coisa a ver com a outra, meu amigo? Não estou entendendo o que você está dizendo aí. Não estou entendendo. Eu fiz o bem a ele e farei de novo, se puder fazer. Eu segui o que meu Salvador querido mandou e glorifiquei a Cristo nisso. E você acha que eu vou pisar em cima de uma coisa em que eu glorifiquei a Deus numa obediência? Não, você não vai estragar meu prazer, não. Sai de perto de mim, Satanás. Porque esse é o tipo de tentação que o diabo gosta de fazer. Aí você ama de novo o seu inimigo da maneira como você pode. Então essa é a vida cristã, essa é a reação, a atitude cristã. Não ser ingênuo e esperar que todo mundo agora vai se converter, ou vai pelo menos aplacar e ter um coração mole com você, porque você agiu de uma maneira bonita, linda, amorosa para ele. Agora pronto, vai derreter o coração de tudo que é inimigo. Não vai. Não vai. Também não seja cético. Não adianta, e cada vez é pior, não adianta não. É ceticismo e falta de confiança em Deus, que Ele tem poder para fazer, sim, amolecer aquele coração. E nós vamos vendo isto, irmãos, ao longo da vida. Nós vamos vendo pessoas amolecendo um pouco, mas não chegando até aos pés de Cristo. Vemos outros amolecendo totalmente, caindo aos pés de Cristo para valer e se convertendo, sendo excelente crente. Nós vemos outro nem endurecendo mais, nem amolecendo mais, do mesmo jeito. Vemos outros endurecendo mais ainda. Tem de todo jeito. E duas coisas aí. Primeiro, isso não altera em nada os planos e os propósitos de Deus. Segundo, sua obediência a Deus está intacta, independente da reação do outro. Então fica essa lição que Eliseu deu a nós, ou lições. Que Deus nos abençoe com tudo que foi dito hoje e na semana passada sobre essa belíssima história. Hoje eu concentrei mais na questão da oração e da nossa humildade e mansidão na hora de sermos agredidos. Que Deus nos dê mais poder nestas coisas. E você, amigo, que não tem Cristo ainda na sua vida, peça a Deus salvação pela fé em Cristo. Como é que eu adquiro esta fé em Cristo? Peça. Tenha contato com as Escrituras. Leia a Bíblia, leia livros sobre a Bíblia, ouça pregações, veja pregações, converse com pessoas, abra o seu coração. Abra. Agora, a fé, se ela vier, é porque Deus vai lhe dar. Então, peça a Deus. Eliseu pediu umas coisas para Deus complicadas e Deus fez. Será que desta vez, você pedindo a Deus que Ele dê salvação, Ele vai lhe atender antes de você fechar a boca? Antes de você dizer amém, Ele já lhe converteu? Pode ser. Experimente, não estou garantindo, como eu falei, pode ser imediatamente, pode ser daqui a 10 anos, mas o poder de Deus é o mesmo, o amor de Deus é o mesmo pelo pecador que se arrepende em Cristo. Peça a Deus fé e Ele dá na hora que Ele quiser. Falta de poder dEle não é. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, mais uma vez explicada aqui, pela continuação dessa bela história, cheia, apinhada de lições para nós, para nossas vidas práticas de hoje, quase 3.000 anos depois que aconteceu. Muito obrigado pelos ensinamentos, que nós cresçamos em Cristo, nessas coisas comentadas, e que pessoas venham se converter, não sei quando, mas venham se converter como consequência do que foi dito aqui. Em nome dele, Cristo, que nós queremos pedir e honrar. Amém.